final de um dia, depois de muito trabalho físico, psíquico, estar na cama, entre acordado e dormindo, e perceber que a sua visão ela está muito mais sensível, a luz agride, você não consegue ficar com o olho acordado, com o olho aberto por muito tempo. A percepção aditiva já não é a mesma de sempre, do normal. Se tem pessoas ao seu redor, se tem uma TV ligada, ou você de repente escuta ela muito longe, embora você esteja perto, ou você escuta ela muito perto, muito alta, de uma forma que pode até te incomodar, causar alguma dor, te assustar, embora a TV esteja perto. Isso serve de exemplo para que eu possa justificar para vocês, com a prática pessoal de cada um, de que quando estamos prestes a dormir, estamos mais sugestionáveis, com as respostas do corpo alteradas. E vocês percebam bem que ocorre com muitas pessoas, com muitos místicos ou pessoas que se dizem místicas, de conversar com pessoas mortas, com anjos, com fadas, com Deus, na cama. Por que será que os mortos, as almas do purgatório, do além, preferem se revelar às pessoas, procurar contato, justamente no momento em que estamos mais sugestionáveis? Com muita frequência, os assuntos que as pessoas acordadas tratam ao nosso redor, se estamos nesse estado, passam a participar dos nossos sonhos, passam a dirigir os nossos sonhos. Sonhamos com o que elas estão tratando naquele momento. Às vezes até sonhamos que estamos sentados e conversando com elas. Você acorda assim e fala para a pessoa: mas eu já não respondi isso para você, eu não estava falando aqui agora? A pessoa fala: não, você estava dormindo. E você diz: claro que eu falei. Convencido, assim, com raiva, volta a dormir. Isso é muito comum. Agora pensem o seguinte: se o inconsciente, nesse estágio, ele está aberto a dramatizar o que as pessoas ao redor estão dizendo, ele pode estar muito mais aberto a dramatizar as suas próprias crenças. Uma pessoa que tenha muito medo de uma aparição do diabo, ela pode ver o diabo. Ela não vai ver de manhã, ela não vai ver à tarde, ela não vai nem pensar nisso durante o dia, por isso ela não vê. Mas à noite, se ela já tem algum medo e se encontra no estado mais vulnerável, é muito comum que ela possa ver. Que ela possa ver almas de mortos, que ela possa ver Nossa Senhora, santos. Vejam que curioso. Todas essas personalidades do além, para o inconsciente, poderiam se manifestar a qualquer hora do dia, se fosse verdade. E isso não ocorre. Isso pode começar a mudar se uma pessoa altamente sugestionável comece a ver com muito mais frequência esse tipo de coisas e vá buscar ajuda num centro espírita, onde normalmente vão aplicar um teste de sugestionabilidade, lá, eles vão chamar de outra coisa, mas vão ver o quanto ela é suscetível à hipnose, essa que é a verdade brutal. E se constar que ela é suscetível, vão dizer que ela é médium que tem que desenvolver. E aí ela vai passar por processos de evangelização, enfim, vão meter um monte de coisa na cabeça dela. E ela vai começar a ficar mais preocupada ainda, ou mais motivada a esse contato com o além. E aí de repente ela pode passar realmente a ter mais visões durante o dia, enfim, essas coisas vão se ampliando. É claro que isso pode acontecer e pode se desenvolver, embora não seja nada recomendável. Todas as pessoas têm a condição de se alucinarem. Uma pessoa que se alucinou uma vez, duas, 10, 20 na vida, o que tenha se alucinado 100, ela não é necessariamente uma doente, uma problemática mental. Qualquer pessoa no mais perfeito estágio psíquico pode se alucinar em determinadas circunstâncias. O próprio Papa Bento XIV, e eu vou citar esse Papa maravilhoso praticamente em todos os vídeos, ele mesmo foi claríssimo em dizer que qualquer pessoa pode se alucinar, até mesmo os maiores santos da igreja. Isso é tão verdade que faz parte da investigação de verdadeiros milagres um conjunto de investigação que excluem a possibilidade de a pessoa ter se alucinado. Em processo de canonização, em que vão se recolhendo casos e casos, alguns que forem suspeitos na vida de um grande santo de alucinação, a própria igreja já tira fora, desentranha do processo e continua vendo os outros. Então, eu repito para vocês, uma pessoa que se alucine, ela não está necessariamente doente mental, ela não está maluca. Sobre isso, dou um exemplo claro para vocês. Sou professor de piano, eu já devo ter tido, talvez, 1000 alunos. E um aluno meu, que tomando conhecimento de que eu trabalhava com hipnoterapia, confidenciou que todos os dias, quase durante a noite, ele via vagar pelo quarto dele o espírito, a alma da avó dele, que às vezes conversava, às vezes só ficava parada olhando, com um semblante estático. E que ele nem tinha mais medo, mas ficava perturbado. Por que ela veio me visitar e tal? E eu expliquei para ele de que esse tipo de coisa é impossível. Mas ele não era católico, ele não tinha religião.
Ele até tentou passar por um centro espírita, mas não gostou das explicações de lá e acabou deixando para lá o suposto tratamento que dariam para ele. E eu disse para ele: você vê essa sua avó durante o dia? Ele mencionou que não, só durante a noite. E aí eu falei: posso fazer um teste com você? Ele: pode. Fiz uma espiral, ele entrou em transe, aprofundei e falei para ele: olha, agora a sua avó está aqui na nossa sala de aula. Olha quem está entrando pela porta, olha se não é ela. Ele olhou, era a avó dele, ele começou a conversar. Sugestionei o rapaz para que a avó dele dissesse que já estava bem e que deixaria de visitá-lo. E aí terminou a alucinação, fiz ele despertar. E aconteceu que várias semanas depois, passou relatando para mim de que a avó dele nunca mais apareceu. Quer dizer, não precisa apelar para demônio nesse caso, muito menos ir para um centro espírita. Não era a avó dele, era ele mesmo. Ele é sugestionável, muito, e por alguma razão começou a assistir a avó dele todos os dias no quarto dele. Esse rapaz que tinha a sua própria imaginação contra si, conseguiu o seu refúgio na sua própria imaginação, fazendo sentido inverso. E, enfim. Agora pensem o seguinte, se eu não tenho esse conhecimento técnico de hipnotismo, de psicologia, o que eu diria para um rapaz desse? Ou que ele está louco, que não é verdade, pelo que me parece ele leva uma vida muito bem estruturada, muito bem equilibrada, ou eu, sendo católico, poderia mandar ele para uma igreja onde o padre quisesse aplicar um exorcismo nele, por exemplo. Então pensem comigo, o exorcismo poderia funcionar, poderia não funcionar, e ainda poderia agravar a situação, porque ele, além de ele achar que ele é obsediado por almas do além, ele ainda ia achar que estava com o demônio também. E aí o problema que era duplo fica triplo. Enfim, a gente não pode fazer isso com as pessoas. Moral da história. Esse rapaz hoje não é católico, mas se interessa cada vez mais pela doutrina. Talvez não adiantaria nada eu tentar convencer a ele de que aquela coisa era falsa. Ou mandasse rezar até aquilo sumir, porque poderia não sumir. Era um fenômeno humano, era um fenômeno psíquico. Demonstrável à saciedade. Eu faço isso em praça pública, se for necessário, para provar para as pessoas o quanto a imaginação pode enganá-las. Se você tem um trauma e para pensar nele e começa a absorvê-lo e revivê-lo dentro da imaginação, daqui a pouco seu corpo começa a responder aquilo e o coração já acelera. Isso demonstra que o poder de uma imagem mental sobre o organismo é muito grande. Imagine então uma pessoa super excitável, que rapidamente responde a estímulos externos, que com muita facilidade começa a reviver as coisas que ela imagina. Se ela não tomar cuidado, a vida dela pode se transformar no inferno. E na verdade, ela fica por isso mesmo muito mais suscetível a adquirir doenças que não são naturalmente orgânicas, mas doenças psicógenas, que podem sim começar no imaginário e depois se transformar numa doença verdadeira. Vão enfraquecendo seu organismo, começa a destruir o seu sistema imunológico, e daqui a pouco já desenvolve um problema de pele, uma psoríase, por exemplo. Daqui a pouco pode já não estar enxergando tão bem. Isso existe, gente. E por isso mesmo a igreja não aceita qualquer coisa como milagre. Às vezes a cura de uma cegueira, às vezes a cura de uma paralisia, na verdade, não foi um milagre, foi uma deshipnotização. Uma pessoa hipersensível e medrosa, sabendo que foi vítima de um feitiço, que de repente nem existiu, ela pode até morrer. Isso já aconteceu várias e várias vezes, em doenças que se desenvolvem no corpo, que a medicina estuda, e diz assim, olha, você tem uma doença aqui que eu nem sei o nome, o médico vai dizer que não tem explicação, e ela pode agravar tanto o seu quadro que acaba morrendo. É claro que não tem explicação, é a cabeça que está projetando sobre o corpo, que aos poucos vai paralisando os órgãos, vai dificultando a circulação, e ela passa a viver cada vez mais angustiada. Vou citar para vocês um caso conhecido meu. Não ouvi dizer, não li nos livros. Esse caso eu conheço a pessoa, eu pude presenciar. Uma senhora foi vítima de um feitiço, entre aspas. Uma pessoa fez um feitiço para ela, uma macumba. E ela ficou apavorada com aquilo. Apavorada até que as pernas travaram. Ela não andava mais, só de cadeira de roda. E não conseguindo respostas dentro da igreja, ela foi procurar onde? Foi lá no centro de Umbanda. E o pai de santo, sei lá quem, falou para ela que o santo estava dizendo para ela, o santo, que se ela se vestisse com o hábito franciscano, o feitiço seria cancelado. E assim foi feito. Arrumaram um hábito franciscano bonitão para ela, que ela vestiu com toda dificuldade, suas pernas não mexiam, foram mexendo de leve e pronto, ela voltou a andar. É muito curioso. Vocês vejam, eu não estou falando besteira. A medicina conhece muito bem o placebo. Quantas experiências não foram feitas em hospitais, onde as pessoas que sofriam de doenças até que sérias,
foram tratadas com placebo e melhoraram muito. Às vezes mais do que com remédio. Se a pessoa confia mais no placebo do que o remédio, em determinados casos, que não são 100%, mas são possíveis, a pessoa tem mais fé em um remédio do que no outro, e por ela ter tomado aquele remédio, que nem servia para o caso dela, às vezes nem era remédio, funciona. Sai melhor, confiante e curada. Quantas e quantas pessoas não vão no centro de cirurgia espiritual e conseguem lá a sua cura? Por exemplo, o grande curandeiro do Brasil foi Nero. Era vendido pela mídia como um novo Cristo, que fazia milagres e enormes coisas. Realmente ele curou muita gente. Só que aconteceu que pegaram ele em fraude, ele foi preso, julgado, condenado, e acabou por reconhecer de que ele era simplesmente um mágico. Ele tinha a habilidade de manipular com faca sangue de galinha que ele carregava com bolsinhas dentro da manga. Quem preparava o sangue para as sessões? A mulher dele, confessa também. E dentro da equipe dele, de auxiliares, havia policiais, havia médicos, havia de tudo. E ele era amparado por essas pessoas. E mesmo sendo um curandeiro, um malandro, safado, sem vergonha, curou tanta gente. É claro que se uma pessoa dessa, um malandro desse, consegue curar uma pessoa, por uma boa sugestão, qualquer pessoa pode se curar de determinadas doenças com as suas próprias boas sugestões. E é isso que acontece. É por isso que curas, até de câncer, podem acontecer na igreja católica, na igreja protestante, no islamismo, no hinduísmo, aonde for, e a pessoa achar que recebeu um grande milagre. E passando pelo Vaticano para apresentar o seu milagre, não ser nem ouvidos. Porque esse tipo de coisa já é muito bem conhecido da igreja. E só impressiona quem não tem conhecimento de hipnose, quem não tem conhecimento de sugestão, e está ali nessas reuniões, geralmente emocionalistas, só de passagem. Não podemos confundir milagre com sugestão. O Dom Boaventura Kloppenborg, grande bispo brasileiro, parapsicólogo, professor da Universidade de Roma, trabalhava com hipnotismo, atendia diariamente dezenas e dezenas de pessoas que se diziam possessas, vítimas de mal olhado de feitiço, e que saíam curadas no mesmo dia da sala dele. Inclusive nos seus livros de espiritismo, ele sempre menciona um caso bastante engraçado de, se eu não me engano, 3 jovens que não eram brasileiros. Foram procurá-lo na igreja no Largo de São Francisco, aqui em São Paulo, dizendo que foram vítimas de um feitiço e que sentiam muita dor nas costas, estavam ficando doentes e havia barulhos pela casa que eles ouviam. Provavelmente aí uma alucinação coletiva. E o Dom Boaventura, muito amigavelmente, muito habilmente, levou a galera para a sacristia e deu boas sugestões para eles. Disseram, isso aí, a partir de agora, acabou. Tranquilizou as pessoas e mandou eles voltarem para casa. Eles estavam morando, inclusive, já num hotel, porque acreditavam que a casa estava enfeitiçada. Foram embora. Dias depois, um deles retornou para a igreja, procurou o Dom Boaventura e agradeceu, dizendo que tudo acabou. Quer dizer, acabou o feitiço. Foi embora Exu, foi embora espírito dos mortos, foi embora o demônio. E tá aí, mais um caso resolvido com muita facilidade. Uma grande demonstração disso que eu tô falando é vocês poderem perceber que pessoas muito sensíveis, que ficam tristes, melancólicas com muita facilidade, normalmente elas vivem doentes ou têm uma predisposição muito maior para as doenças. Às vezes não é porque a constituição física dela é fraca, ela pode até ser muito forte, mas porque o psiquismo não aguenta as coisas. Então se entra uma doença verdadeira no corpo dela, ela não tem condição de reagir, ela desanima e vai adoecendo. E por sua vez, uma pessoa que é muito alegre, pra cima, feliz da vida, tem uma doença séria e lida super bem com ela. Enquanto outras pessoas com aquela doença ficam de cama e não podem fazer mais nada, ela faz tudo. Sai na rua, enfrenta perigos. Quer dizer, temos aí o psiquismo como um fator moderador ou até ampliador das dificuldades da vida. Quem nunca conheceu um caso de um rapaz ou de uma moça, jovens, que terminado um namoro, chora dia e noite e acaba ficando doente. Passa dias de cama por conta daquilo. E cada vez que ele namora e termina, o caso se repete, ele fica doente outra vez. É óbvio que o psiquismo pode abrir uma porta maior para a doença, como pode criar doenças que não existem, ou que podem vir a existir por esse fator emocional. Enfim, eu acredito que muito do que eu falei aqui, talvez tudo que eu tenha dito, é muito óbvio para todo mundo, ou para muitas pessoas. Mas por uma mistura de superstição com falta de explicação, às vezes vocês tendo todos esses dados não conseguem mesclar todos. E vão ter medo aí de macumba, vão desenvolver superstições, coisas que realmente não são aceitas nem para a fé de um católico. Por exemplo, muita gente não sabe que crer em macumba é heresia. Dizer que uma macumba tem poder sobre uma outra pessoa, isso é heresia, e heresia grave. Por mais que tenha aí centenas de padres exorcistas que assim o digam, na verdade desconhecem que o mero temor
de um feitiço de terceiros já o leve a incorrer em pecado grave. Por quê? Crer que uma pessoa, por um gesto, por uma dança, por um frango morto, por um charutinho que jogou lá, possa subverter as forças que Deus designou para a natureza, é não reconhecer, é diminuir o poder e a grandeza de Deus. É pecado, é heresia. Eu vou provar isso para vocês num dos próximos vídeos. E por fim, concluo aqui o segundo vídeo da nossa série, explicando o poder do psiquismo sobre o organismo. E por que eu faço isso? Por duas razões. Primeiro, o conhecimento básico dessas coisas é libertador e é um autoconhecimento. Eu, como hipnólogo, consegui elevar a minha qualidade de vida e a qualidade de vida dos meus familiares a patamares insuspeitados. E todos os meus amigos mais próximos, que eu ensinei um pouco da técnica da hipnose, também usam com seus parentes. E assim, me agradecem muito, porque se tornaram menos presas de pensamentos, de crenças limitantes, que na verdade não tinham nada a ver com religião, com fé, tinha a ver com uma má sugestão colocada. É uma cruz que a pessoa se impôs. E nem se pode dizer com muita precisão que Deus deu aquela cruz para ela. Ela fez um mau uso da sua liberdade. E conseguiu ter melhores resultados, enxergando com muito mais clareza a verdadeira ordem que Deus colocou na natureza e em toda a criação. Quando a minha mãe está com a pressão alta, às vezes lá 20 por 11, eu faço uma indução nela, relaxo um pouquinho, dou boas sugestões, 3 minutos depois vou lá medir 15 por 9 e a pressão já está praticamente normalizada. Claro, se a hipertensão dela é emocional, isso é muito fácil de se tratar com hipnose. Para fazer um pronto-socorro ali, um atendimento rápido, é muito eficaz. A mãe de uma amiga minha, apavorada com os procedimentos cirúrgicos, de que ela já teve que fazer algumas vezes nos olhos, entrava em pânico dentro da sala de cirurgia. Sugeri para ela um meio de proceder, fazer uma hipnoterapia ali de 3 dias antes da cirurgia, e a mãe dela entrou rindo e saiu mais contente ainda. Disse que não sentiu quase nada de medo. E a segunda razão pela qual eu venho tratando desse assunto com vocês é uma obviedade. Em muitas décadas passadas, tínhamos aí um grande número de padres tratando de hipnose, de sugestão, lidando com problemas que as pessoas acreditavam espirituais na verdade não eram. Uma imensa bibliografia. Tudo que eu uso aqui é muito antigo, porque hoje em dia os padres, principalmente os brasileiros, estão preocupados, sei lá, em ir em programa de TV brincar de paintball, ensinar a fazer bolo, a dança da cadeira com as crianças. Enfim, não estão nem preocupados com essa situação. Alguns até conhecem, a maioria não conhece nada, sabemos disso, é muito claro. E muitos conhecem até alguma coisa, mas não dizem. Acreditam ser politicamente incorreto, porque vamos atacar os protestantes, vamos atacar os espíritas. Vejam bem, eu mesmo não trato de nenhum ataque. Eu trato de interpretação dos fatos. Isso é um conhecimento muito importante que eu não posso negar para vocês. Uma vez que o Brasil é o país mais supersticioso do mundo. Há centros, curandeiros e adivinhos para tudo que é lugar. Isso necessariamente nos faz um povo mais doente, mais crédulo, com problemas que vão irromper aí na intelectualidade, na política, enfim, um país de pernas pro ar. Um país que tem o clero de pernas pro ar, está de pernas pro ar. E um grande fator, causa dessa situação, é a crença em qualquer coisa. O brasileiro crê em tudo. Em magia, simpatia, feitiço, astrologia, umbanda, quimbanda, búzios, tarô. Mas acreditar em Deus que é bom, infelizmente, está cada vez mais difícil. Pessoal, vamos parar de humanizar Deus, parar de chamar qualquer coisa de milagre, temer qualquer coisa. E vamos principalmente parar de opinar sobre as coisas que não conhecemos. Então, ofereço humildemente esse meu canal para a formação de todos vocês. Não vai servir só para você, com certeza vai servir para sua mãe, para o seu vizinho, e você vai poder aí lidar com muito mais habilidade, ou buscar uma ajuda, um auxílio muito mais adequado para situações nas quais praticamente ninguém vai ter a explicação e vai ter uma pessoa que sofre com dúvidas. Um forte abraço para todos e salve Maria!